Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos introduzir alguns conceitos básicos sobre a estatística aplicada ao controle de qualidade de medicamentos. Bem, quando nós temos um resultado no laboratório de controle de qualidade, é muito importante que a gente consiga interpretar esses resultados de maneira correta. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho de algumas ferramentas estatísticas que são muito importantes no controle de qualidade. Então, nós vamos, obviamente, focar em algumas dessas ferramentas, em alguns desses parâmetros estatísticos, para que a gente possa interpretar de maneira correta esses resultados e saber se aquele produto atende ou não à especificação. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão da amostragem. Sem uma amostragem feita de maneira correta, a gente vai ter uma ideia equivocada da nossa análise. Então, para que a gente possa confiar nos nossos resultados, é muito importante que a técnica de amostragem seja correta, que ela consiga representar um todo. E para ter essa representatividade do nosso material, é importante a gente seguir algumas recomendações, entender que a amostra tem que ser representativa para que ela possa dar para a gente uma ideia se aquele lote ou aquela matéria-prima ou aquele produto em processo está ou não dentro da especificação. Então, boa parte, né, dessa questão da análise, né, a questão da amostragem, ela pode representar até 30% de um erro de uma análise. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração algumas questões, né, o que deve ser amostrado e analisado, como, né, quando deve se retirar essas amostras, em que momento do processo, como deve ser feita, em que quantidade deve ser amostrada e como a gente vai interpretar esses resultados. Então, são algumas questões importantes sobre a amostragem. Então, as técnicas de amostragem, ela deve seguir algumas considerações. Primeira delas, qual é o tamanho da amostra? Qual é a quantidade que eu tenho que retirar dessa amostra, de um lote, por exemplo, para que ela seja representativa, para que eu consiga fazer de maneira tranquila todas as análises necessárias e também repetir se for necessário. Então, isso vai depender o quê? Do número de análises que a gente for executar e muitas vezes não depende do tamanho do lote, mas sim, eu preciso de quantos gramas para realizar toda a minha análise da matéria-prima, para que eu possa também repetir se for necessário. Alguns aspectos operacionais também têm que ser levados em consideração, né, em relação à coleta, como é que eu vou coletar, né, feita em locais e tempos diferentes. Então, se eu tiver numa mistura, é importante que a gente faça a coleta de pontos diferentes, por exemplo, de um reator, de um tonel, na parte mais superficial, na parte mediana, na parte inferior, para que a gente tenha uma maior representatividade possível. Ainda mais que na mistura, o que pode acontecer? Eu posso ter uma diferente homogeneidade, então eu preciso mostrar que eu tenho uma homogeneidade na mistura em todas as porções daquele meu tonel, do meu misturador, seja lá onde eu estiver, por exemplo, no controle em processo. Algumas condições, né, assépticas, obviamente, a temperatura ela pode interferir, principalmente na viscosidade de líquidos, o transporte, o acondicionamento dessa minha amostra. E, obviamente, isso atende o que? Aspectos legais, né? Atendimento aos regulamentos das boas práticas de fabricação, né? E controle previstos na RDC 301/2019. Uma coisa que é bem importante a gente frisar é que deve-se reter uma amostra, né? A indústria, o fabricante deve reter uma amostra de cada lote, de cada produto acabado, no mínimo 3 embalagens ou equivalente, né, uma quantidade que você consiga fazer de maneira tranquila 3 análises completas. Então isso fica ali pelo menos até o prazo de validade ou até 5 anos guardado, para que se houver algum problema nesse lote, quando ele estiver sendo comercializado, a gente tem a contraprova. E, claro, eu tenho que guardar uma quantidade que eu consiga fazer, repetir todas as análises. Se eu precisar enviar para um laboratório oficial, eu preciso também ter quantidade para mandar para um laboratório oficial, né, para poder verificar algum desvio de algum lote de medicamento. E aí, obviamente, para cada tipo de produto, né, ou matéria-prima, a gente vai ter que ter um POP de amostragem, né, um procedimento operacional padrão, onde vai descrever como deve ser feita a amostragem daquele produto ou daquele
produto em processo. E aí, obviamente, é muito importante a gente observar os dados estatísticos das análises, as áreas definidas para a amostragem, identificar, né, quem foi que amostrou, o plano de amostragem, como é a retirada, quais são as condições ambientais, como é o preparo de amostra, como é o critério de seleção dessas amostras. Então, isso tudo tem que estar contido no POP de amostragem. E aí, a depender do estado físico da minha amostra, eu vou ter algumas diferenças que a gente tem que observar. Por exemplo, a amostragem de líquido, se eu tiver uma suspensão ou uma solução, um xarope, ela acaba sendo mais simples do ponto de vista da coleta, né? E deve observar, obviamente, né, o estado físico, a condição, se ele é muito sólido, se ele é um pouco pastoso, para principalmente a questão da densidade, né, a questão da viscosidade. Se for suspensão, eu tenho que ter uma agitação, né? Então as suspensões são mais críticas para a amostragem, tá? Então ela tem que ter aí, a gente diminuir ao máximo essa heterogeneidade dessa mistura, garantir que não haja perda, né, o vazamento ou evaporação, né, durante o armazenamento dessas amostras e verificar se o ponto a ser amostrado está na região onde a gente deseja o resultado. Então é importante que líquidos a gente faça amostragem em diferentes pontos, né, a parte superior, mediana e mais inferior, para que ela seja representativa daquela mistura, seja do produto processo ou do produto acabado antes dele ir para invase. Sólidos é um pouco mais complexo, né, para você ter uniformidade, então você tem uma dificuldade de homogeneidade do tamanho de partícula, densidade de pó, umidade, concentração. Então a gente, né, tem que garantir que não vai ter perdas nem contaminação e verificar o ponto a ser amostrado ali daquela mistura de pós. Principalmente no controle e processo, antes da gente, por exemplo, partir o processo de compressão, partir o processo, né, de encapsular. Encapsulação é importante que a gente veja se essa mistura de pó, se ela atende todas as especificações para o controle em processo. E aí a gente precisa o quê? Expressar esse resultado. E aí é onde assim, eu vejo muita gente com dificuldade em relação aos números significativos e as aproximações. Afinal, quantas casas decimais a gente tem que utilizar para expressar um resultado? Eu não vou deixar lá aquela coisa horrorosa, 5, 10 casas decimais que às vezes a gente coloca no Excel, e Excel ele gera ali, dependendo do cálculo, um grande número de casas decimais. Então a gente precisa formatar essas células, mas com critério, e não aleatório. Eu acho legal 2 casas, eu acho legal 4 casas. Não, a gente tem que ter critério. Então é aí onde entra o conceito de algarismos significativos. São todos os dígitos isentos de dúvidas, mas o primeiro algarismo duvidoso. Então, por exemplo, na titulação, né? Você fez uma titulação, uma triplicata e você fez 3 leituras. O primeiro valor, né, a unidade, 5 ml, eu consigo afirmar com certeza que ali é 5 ml. Mas esse vírgula, né, 5,5, 5,6, 5,5, vai depender, é uma casa onde a gente tem uma incerteza, porque vai depender ali do menisco, quando o observador está vendo, né, aquela questão, será que ele está mais para cima, mais para baixo? Então essa sua, né, aqui você tem, né, esses 5,8, 5,7, né, essas medidas, você vai ter aí uma incerteza dessa casa, tá? Então, nessas medidas você, né, tem que observar essas leituras e deixar a casa que você sabe, por exemplo, 5,9 mais é 95, então e a casa mais uma casa, um algarismo duvidoso, né? Então, é bastante importante. Se eu tiver, por exemplo, pesando a balança analítica, às vezes na balança analítica, o que a gente tem? Né? A gente tem lá uma massa, né? Vamos supor que eu peso uma massa igual 0,3201. Essa casa decimal, vocês vão ver, né? Ela fica oscilando. Então, vai até aqui, tá? Então, essa casa aqui, ela fica oscilando. Você pesa, ela vai para 1, vai para 2, vai para 99. Então, essa casa decimal, e a gente não coloca mais casas decimais. A gente vai ver principalmente nas operações com esses algarismos que às vezes a gente tem, né, ali essa dificuldade, tá? Então, quando a gente vai, né, muitas vezes somar, multiplicar, subtrair, dividir, como é que é essa questão dos algarismos significativos? Então, nas operações de adição e subtração, né, lembrando que esses arredondamentos, essas aproximações, você só faz no final do cálculo.
Quando você chega no resultado final, aí você arredonda. Se você ficar fazendo arredondamentos consecutivos, você vai estar embutindo erros ali e pode mudar de maneira significativa o seu resultado final. Então, chegou o resultado final é esse, agora a gente vai para as regras de arredondamento. Então, por exemplo, nas operações de adição e subtração, normalmente a gente vai reduzir usando esse critério para as casas decimais da grandeza menos precisa. Então, aqui a gente tem esse número, né? 12.441 mais 57,91 mais 1,987 mais 0,0031 mais 119,20. Então aqui não tem nenhuma casa, aqui tem duas, aqui tem três, aqui tem quatro, aqui tem duas. Aí eu somo isso, por exemplo, na calculadora, eu vou ter o quê? 4 casas decimais, tá? Só que, né, esse aqui que tem 4 casas decimais, a gente vai manter o resultado final onde a gente está menos preciso. Então, qual é o número aqui que está menos preciso? É esse primeiro, que não tem casa decimal nenhuma. Então, isso aqui tudo, ó, isso aqui a gente elimina no resultado final, tá? Então, a gente vai até aqui, tá? Por quê? Porque o menos preciso é esse aqui. Então, a gente mantém o número de casas decimais do algarismo menos preciso. Na multiplicação e divisão, o resultado deve ter o número de algarismos igual, né, ou 1 a mais a grandeza de menor quantidade de algarismos que participa da operação. Então aqui eu tenho 12,46 vezes 39,83. Quando você multiplica, você vai ter o quê? Você vai ter aqui 4 casas decimais. Aí que ele tirou da caneta. Deixa eu voltar aqui. Ok, então aqui você tem o quê? 4 casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 2 casas, então você mantém, né, aqui 2 casas. No máximo uma terceira, mas o ideal é que você não fique com tantas casas decimais. Então, arredondamento, sempre quando a gente terminar todos os cálculos, aí no resultado final é que você faz essas regras de aproximação, tá? E aí vem um conceito bastante importante, né, assim, é fundamental, acho que estatística para qualquer área, a questão da média, a média aritmética comum, né, que é a mais usada, é onde você soma todas as medidas que foram executadas e divide pelo número de medidas, tá? Só que às vezes a média, ela pode enganar um pouco, né? A gente pode ter a impressão de que está tudo certo, né, porque ele está no valor da média, quando se eu tiver números muito altos e números muito baixos, em um compensar o outro e no final das contas a gente ter uma média próxima. Então, por exemplo, se eu tiver esse conjunto de valores 4, 5, 6, 7, 8, dá uma média igual a 6. E esse daqui, 2, 4, 6, 8 e 10, a mesma média, só que a amplitude de valores aqui é muito maior, né? Esse segundo conjunto aqui de dados. Então, se fosse um medicamento, qual dessas médias você gostaria de ingerir um medicamento recém-produzido? Desse primeiro conjunto de valores ou desse segundo conjunto de valores? Então, aqui a gente tem uma amplitude muito maior. Então, só a média em si, ela não é o suficiente, não é um parâmetro suficiente para nos dizer que está tudo ok, que está tudo certo ali com os nossos resultados. E aí a gente tem que ir realmente para o conceito de desvio padrão, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, claro, a gente tem sempre erros, né? É natural que a gente tenha erros de medida e o que a gente procura é chegar o mais próximo do valor real possível. Então, esse erro é a diferença entre o valor obtido ao se medir uma grandeza e o valor real, o valor correto. Então, você vai ter, né, o valor medido menos o real e aí o desvio. Esse desvio vai ser a diferença entre o valor obtido ao se medir e uma grandeza e um valor adotado como referência. Então, no caso, a gente, né, consegue discernir exatidão de precisão. O que é um valor exato? São valores, né, a exatidão do método são valores sempre próximos do valor ideal, né? E a precisão é a concordância entre esses valores. Nem sempre um resultado preciso é um resultado exato, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode adotar como valor verdadeiro no nosso caso? A média pode ser, mas no caso da indústria farmacêutica, a gente normalmente vai adotar como valor verdadeiro o valor da especificação, porque a gente tem que atender norma. Então, o valor que a gente tem que buscar é a faixa dentro da especificação, ou um determinado limite, né, que normalmente a gente vai colocar o quê? Um limite, uma faixa de valores. Então, essas causas de variações
são inúmeros, né? E ela já é intrínseca, né, de uma medida, de qualquer medida experimental. Então a gente pode ter erros grosseiros, né, que às vezes são falhas perceptíveis, normalmente o operador e é facilmente detectado. Mas existem erros que são sistemáticos, que geram desvios da medida em relação ao valor verdadeiro, sempre no mesmo sentido. Sempre está dando para mais, ou sempre está dando valor para menos. Né? O que pode acontecer? O erro de paralaxe, que é quando a gente está fazendo a leitura na bureta, então às vezes algum operador ele pode ter aí um viés de ler sempre para mais ou ler sempre para menos, a presença de alguma impureza, algum erro na própria balança, a balança pode estar pesando um valor um pouco superior ou um pouco inferior porque ela não está devidamente calibrada, tá? Então, isso são erros sistemáticos. Os erros sistemáticos, eles vão sempre no sentido, né? Ou para um valor maior ou para um valor menor. E nós também temos erros indeterminados, são erros aleatórios que produzem resultados que tanto pode ser para um valor superior quanto para um valor inferior. Eles são mais difíceis da gente determinar. Então, às vezes, a umidade do ar atmosférico pode estar interferindo, a temperatura, né, a iluminação, a oscilação na corrente elétrica, ela muitas vezes causa sim essa instabilidade em balanças, em espectrofotômetros. Então, por isso é muito importante nas instalações do laboratório a gente ter uma corrente elétrica estável ou colocar um estabilizador. A gente, por exemplo, lá no HPLC, onde a gente trabalha no nosso laboratório, a gente tinha um grande problema das medidas, né? A gente tentava fazer os ensaios e dava uma grande variação. E isso também quando a gente tinha um espectrofotômetro no laboratório que a gente trabalha. E a gente tem lá um freezer menos 170, que ele tem uma carga muito grande, né? Ele demanda muita energia, ele gera muita estabilidade da rede. E aí, quando a gente tirou o espectrofotômetro de lá, o espectrofotômetro parou de oscilar. E no caso do HPLC, a gente conseguiu normalizar isso com o no-break, né, que estabilizou essa linha. Então, isso faz toda a diferença na análise quantitativa, essa questão da oscilação da corrente elétrica, ou até uma balança que às vezes está numa superfície que tem uma centrífuga que está lá trepidando, ou que está numa mesma bancada que tem uma capela, a capela também tem a trepidação da bancada. Então isso, né, pode gerar erros indeterminados que às vezes a gente demora um pouco para se dar conta desses erros, tá? Então, a gente vai encerrar esse vídeo e a gente vai começar a falar um pouquinho dos desvios dessas medidas.